Estamos vivendo um tempo de pandemia, e nesse tempo de pandemia, devido ao coronavírus, se você então sair da sua casa, for para um outro lugar e chegar na sua casa e logo se aproximar de uma pessoa, estender a mão, isso é um sério perigo, não é verdade? Isso envolve um sério risco. É assim que nós estamos vivendo os nossos dias. O fato de se aproximar de alguém, estender a mão, isso pode causar estranheza. Na verdade, as pessoas hoje, por causa da pandemia, elas já não querem mais essa aproximação. Elas já não querem mais que a mão também seja estendida. O texto bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 31, diz que Jesus saiu da sinagoga na companhia dos seus discípulos e foi para a casa de Simão e André. E chegando lá, Jesus chegou perto dela, a sogra de Pedro, segurou a mão dela e ajudou a se levantar. Bem, aqui só um dado da tradição, a Bíblia não fala nada sobre isso. Possivelmente Pedro já era viúvo, mas apesar de ser viúvo, Pedro ainda mantinha vínculo com a sua sogra, a ponto de cuidar da mesma na sua própria casa. E eu fico muito feliz em ler esse dado que provém da tradição. Por quê? Porque aqui mostra uma sogra que talvez também sendo viúva precisava ser amparada. E foi amparada pelo seu genro, que talvez porque já que a esposa havia morrido, talvez não tivesse muito compromisso, né. Mas não, ele optou em cuidar da sua sogra, uma sogra que era amada, uma sogra que era cuidada. E talvez esse cuidado se mostra também pelo fato deles serem chegado na casa, sendo sábado, e foram procurar a sogra, né, ele foi procurar a sogra e viu que ela estava acamada e doente, e então logo disse isso para Jesus. Bem, voltando agora para o texto, diz lá que era sábado, e conforme a lei que era interpretada e também aplicada pelos escribas, era proibido ajudar pessoas doentes nesse dia. E Jesus mostra que ele é muito maior que o sábado. Jesus mostra que ele é muito maior, ou seja, ele é o cumprimento da lei. É assim que nos deixa relatado o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Um breve relato. Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o 31. Um relato sem alarde. A mais curta história narrada no Novo Testamento. Nenhuma palavra foi dita. Jesus simplesmente se aproximou dela, segurou sua mão e a ajudou a se levantar. Jesus se aproxima com amor e compaixão. O milagre pelo qual ninguém fica admirado, não há admiração. A única coisa que nós temos diante desse milagre é a gratidão. A reação da sogra de Pedro, que por ser mulher e por ser sábado, ela não deveria estar servindo aqueles hóspedes. Não, isso era quase que inadmissível. Naquela época, e talvez não tão diferente da nossa, as mulheres eram marginalizadas, isso pelo Império Romano e também pelos judaizantes. As mulheres elas viviam na obscuridade e também podemos dizer no silêncio. Essa mulher, a sogra de Pedro, ela poderia, podemos dizer, ela deveria ser ignorada. E sendo ignorada, não causaria estranheza para ninguém. Mas aqui entra um detalhe importante. Simplesmente, Jesus se aproximou dela, segurou a sua mão e ajudou a levantar. Mesmo quando a prescrição da lei interpretada e aplicada pelos escribas não permitisse que essa mulher ou qualquer outra pessoa fosse socorrida por ser um sábado, Jesus assim o fez. Aí nós voltamos àquele relato lá da manhã, Jesus no sábado, na sinagoga, Marcos 1, 21 a 28, quando Jesus então ensina e expulsa aquele espírito imundo. Bem, lá na sinagoga, diante do poder de Jesus, a reação foi de admiração. E agora, na casa de Pedro, onde está a sogra de Pedro, ou a sogra do viúvo Pedro,
a reação foi de serviço. O Evangelho de Marcos, ele inicia relatando o serviço de uma mulher. E é tão interessante que lá no final do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 41, então o Evangelho que começa relatando, olha, o reino de Deus chegou. E houve uma grande transformação, e a transformação social é justamente as mulheres, tão desprezadas, rejeitadas, as mulheres que agora servem. Então o evangelho começa com o serviço de uma mulher e termina também apresentando o servir de muitas outras mulheres. Aqui nós vemos uma grande revolução. O reino de Deus está entre o seu povo. E foi esse amor, essa compaixão que fez com que a sogra de Pedro, aí diz o versículo 31, começasse a cuidar deles. Ela não poderia fazer isso, era mulher, era sábado, eram hóspedes, quer dizer, ela não deveria estar servindo à mesa. Não poderia participar do banquete. Querido amigo, querida amiga, Jesus, ao se aproximar, estender a mão e levantá-la, restabeleceu a dignidade daquela mulher. E claro, ao longo dos evangelhos nós vemos que Jesus ele restabeleceu a dignidade de muitas outras mulheres. Ser discípula de Jesus é graça divina. Estar no reino de Deus é uma dádiva. Nós somos honrados em estar no reino de Deus. Nós somos melhores que ninguém por estarmos no reino de Deus. Ser discípula de Jesus, estar no reino envolve servir. E servir é diferente de reinar. Reinar as pessoas querem. Poder as pessoas desejam e querem. Mas vem cá. O mais poderoso, o maior entre todos é aquele que serve. É assim que diz Jesus. E pelo serviço, Deus, através da sua igreja, ele continua agindo amorosamente nesse mundo tão cheio de opressão e de opressores. Deus, ele continua se aproximando, ele continua estendendo a sua mão e ele continua levantando os caídos. E ele faz isso através dos dons que ele concede para a sua igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E o fim proveitoso é servir a todos. Nós servimos. E quando nós servimos, nós somos o Jesus que se aproxima, o Jesus que estende a mão e o Jesus que ajuda a levantar. E tudo isso é graça de Deus, concedida a esse mundo tão oprimido e que tanto precisa de aproximação, de alguém que estenda a mão e de alguém que ajude a levantar, assim como Jesus fez com a sogra de Pedro. Deus nos abençoe, fique com Jesus. Aliás, Deus, quando enviou Jesus, ele se aproximou de mim, pecador, se aproximou de você, pecador. Quando Deus enviou Jesus, o seu Filho, ele estendeu a nós a sua mão e nos levantou. E levantados, nós agora servimos. Um forte abraço, fiquem com Jesus. Tchau, tchau.